As gêmeas do milionário continuavam a ter pequenos problemas de saúde e ninguém conseguia entender a causa. Até que um dia, a faxineira encontrou algo incomum no banheiro da mansão. Essa descoberta deu início a uma série de eventos surpreendentes. E o que aconteceu depois deixou toda a família em choque. Nuvens cinzentas pairavam sobre os arredores de São Paulo como cortinas pesadas, quando Helena Cardoso avistou pela primeira vez a propriedade dos Morais. A mansão erguia-se majestosa entre velhos carvalhos, suas paredes de pedra cobertas de musgo, e as janelas altas pareciam olhos que há muito haviam deixado de sorrir. A umidade do outono era cortada por um vento frio, e as folhas sussurravam sob os pés da mulher enquanto ela caminhava pelo caminho que levava à entrada principal. Helena parou por um momento para ajeitar seu modesto casaco e alisar o cabelo. Suas mãos, marcadas por anos de trabalho duro, tremiam levemente, não de frio, mas de nervosismo. Aos 43 anos, ela se encontrava em uma situação que nunca planejara. Após a morte do marido, 5 anos antes, após anos cuidando de sua mãe doente, após perder o último emprego no hospital, aquela era sua última chance. Seus 2 filhos adultos seguiram seus próprios caminhos e ela precisava recomeçar. A porta foi aberta por uma mulher alta e magra, com cabelos grisalhos presos em um coque. Seu rosto era severo, mas os olhos expressavam uma melancolia profunda. Dona Helena Cardoso, suponho, perguntou ela, medindo-a de cima a baixo. Sou Dona Lúcia Almeida, a governanta. O Sr. Victor Morais espera no escritório. Helena assentiu e permitiu ser conduzida por um elegante hall. O piso de mármore ecoava seus passos e os retratos de antepassados olhavam das paredes altas com dignidade e frieza. A casa era linda, mas pairava nela uma atmosfera como se a vida tivesse sido sugada dali. O escritório de Victor Morais ficava no final de um longo corredor. Quando Dona Lúcia bateu e abriu a porta, Helena viu um homem sentado atrás de uma imponente escrivaninha de carvalho escuro. Victor Morais tinha 52 anos, mas parecia mais velho. Seus cabelos escuros estavam prematuramente grisalhos e o rosto, antes provavelmente bonito, agora carregava as marcas de cansaço e estresse constantes. Por favor, sente-se, disse ele, sem levantar os olhos dos documentos. Sua voz era baixa, controlada, mas Helena sentiu uma tensão oculta nela. Quando finalmente a encarou, ela percebeu em seus olhos algo que não esperava ver em um homem tão influente. Desespero. Suas qualificações são modestas, afirmou ele folheando seu currículo. Mas seu empregador anterior mencionou sua intuição no cuidado de doentes. Helena endireitou-se na cadeira. Sr. Morais, não concluí a faculdade de enfermagem, é verdade. Mas por 15 anos cuidei da minha mãe, que sofria de demência. Aprendi a observar as menores mudanças, a prever necessidades, a ser paciente quando outros já haviam desistido. Pela primeira vez naquele dia, Victor levantou os olhos e realmente a encarou. Em seus olhos algo como esperança cintilou. Minhas filhas, começou ele, e depois parou. Caminhou até a janela e observou o jardim, onde as folhas de outono dançavam ao vento. Isabela e Manuela têm 15 anos. Há mais de um ano estão doentes. Nenhum médico consegue identificar o que as aflige. Sua voz falhou nas últimas palavras. Helena sentiu um aperto súbito no coração. Aquele homem poderoso, que controlava tudo, estava diante dela, quebrado pela impotência diante da doença de suas próprias filhas. Preciso de alguém que cuide delas, que perceba coisas que outros ignoraram. Os médicos falam de síndromes, hipóteses, mas minhas filhas estão morrendo. E eu... Ele parou e virou-se para ela. A senhora pode começar amanhã? Helena assentiu, embora no fundo sentisse uma apreensão.
Posso vê-las hoje, para saber o que esperar? Vitor hesitou. Elas estão fracas, muito fracas. Pode ser difícil de suportar. Sr. Moraes, disse Helena em voz baixa, levantando-se da cadeira. Já vi pessoas morrendo. Sei como o sofrimento se parece, mas também sei que às vezes o amor e a atenção podem fazer milagres. Pela primeira vez naquela tarde, um vestígio de sorriso apareceu no rosto de Victor. Era um sorriso cheio de dor, mas também de algo mais. A crença de que talvez aquela mulher discreta, de olhos cansados e mãos carinhosas, fosse a resposta às suas orações. O corredor que levava aos quartos das meninas mergulhava na penumbra. Cortinas pesadas bloqueavam a maior parte da luz do dia e o ar estava viciado, impregnado com o cheiro de remédios e melancolia. Vitor caminhava à frente de Helena. Seus passos eram silenciosos, como se tivesse medo de perturbar o frágil silêncio que reinava naquela parte da casa. Os quartos delas são um ao lado do outro, sussurrou ele, parando diante da primeira porta. Isabela é 7 minutos mais velha, sempre foi mais vivaz. Quando ele abriu a porta, Helena sentiu como se tivesse entrado em um quarto museu. Tudo estava perfeitamente arrumado, mas coberto pela poeira da esperança perdida. Nas paredes pendiam fotos de tempos melhores, 2 meninas idênticas de cabelos claros e olhos azuis risonhos, correndo no jardim, posando com prêmios de dança, abraçando o pai em férias em família. Na cama jazia uma sombra pálida daquela menina. Isabela Moraes agora tinha as bochechas encovadas e seus cabelos antes brilhantes estavam opacos e ralos. Ao ouvir os passos, ela abriu os olhos, os mesmos olhos azuis das fotografias, mas agora eram como lagos embaçados, desprovidos de brilho. "Pai?", sussurrou ela, tentando se levantar, mas parecia tão fraca que cada movimento lhe custava um enorme esforço. "É a dona Helena, querida", disse Victor, aproximando-se da cama e acariciando suavemente o cabelo da filha. "Ela vai cuidar de vocês." Helena se aproximou, seu instinto de cuidadora avaliando automaticamente o estado da menina. A pele estava muito pálida, quase transparente, havia olheiras escuras sob os olhos e a respiração era superficial e irregular. Mas o que mais a surpreendeu foi a inteligência que ainda queimava no olhar de Isabela, como se naquele corpo exausto ainda houvesse um espírito forte e combativo. "Bom dia, Isabela", disse Helena em voz baixa, sentando-se na beira da cama. "Como você se sente hoje?" A menina a olhou curiosamente. "Melhor pela manhã", respondeu com voz fraca. "Depois do almoço, sempre piora. Mas os médicos dizem que é normal com a minha doença." A última palavra ela pronunciou com uma ironia que chocou Helena por sua maturidade. "E o que você gosta de fazer quando se sente melhor?" "Ler", respondeu Isabela, apontando para uma pilha de livros na mesinha de cabeceira. "E conversar com a Manuela. Ela está no quarto ao lado. Hoje está ainda mais fraca que eu." Victor levou Helena ao quarto vizinho, que era quase idêntico ao primeiro. Manuela jazia imóvel, com os olhos fechados. Sua respiração era tão silenciosa que Helena precisou se concentrar para ouvi-la. Quando o pai tocou suavemente sua mão, a menina abriu os olhos. "Manuela, esta é a dona Helena", disse ele em voz baixa. Manuela a olhou e sorriu fracamente. Ao contrário da irmã, era mais quieta, mais introspectiva, mas em seus olhos também queimava a mesma inteligência e consciência. "Que bom que a senhora veio", sussurrou ela. "O pai está muito preocupado. Nós também nos preocupamos com ele." Essas palavras atingiram Helena mais forte do que a visão da doença das meninas. Naquela adolescente exausta, havia preocupação com o pai, uma maturidade que ia muito além de sua idade, um amor tão forte que transparecia através da doença.
Quando saíram dos quartos, Victor parou no corredor e se apoiou na parede. Pela primeira vez, Helena o viu completamente vulnerável. "Elas estão assim há meses", disse ele, sua voz tremia. "Estão enfraquecendo gradualmente. Cada dia estão um pouco piores. Consultei os melhores especialistas no Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Ninguém sabe o que as aflige. Exames de sangue, ressonâncias, biópsias, tudo sai normal e elas... Há quanto tempo exatamente essa piora começou?" perguntou Helena, sua mente já trabalhando, analisando os detalhes. "Começou no ano passado. Primeiro estavam apenas cansadas. Pensamos que era por causa da escola, da adolescência, mas depois começaram a perder o apetite, o peso caía, as forças diminuíam. Nos últimos 6 meses, quase não saem dos quartos." Helena assentiu, organizando em sua mente as primeiras observações. "Há algum ritmo no bem-estar delas? O senhor diz que se sentem melhor pela manhã?" "Sim, geralmente tem mais energia antes do meio-dia. Depois do almoço e à noite estão mais fracas." Victor a olhou com esperança. "Isso significa algo?" "Talvez", respondeu Helena com cautela. "Cada detalhe pode ser importante. Vou observá-las, fazer anotações. Às vezes, a resposta se esconde em coisas que parecem óbvias." Ao descer para o hall, Victor parou na escadaria principal. "Dona Helena, minhas filhas são tudo o que me resta. Após a morte de Catarina, elas são minha vida. Se a senhora puder ajudá-las, se puder encontrar a resposta onde outros falharam..." Ele não terminou a frase, mas Helena entendeu. Naquele momento, sentiu o peso da responsabilidade, mas também algo mais. Uma estranha convicção de que aquela casa precisava não apenas de suas habilidades, mas talvez também de seu coração. A primeira semana de trabalho na propriedade dos Morais provou ser um verdadeiro teste de caráter para Helena. Diariamente, ela chegava às 7 da manhã, quando a casa ainda estava imersa no silêncio e o único som era o tic-tac do relógio antigo no hall. Dona Lúcia já estava na cozinha, preparando as refeições de acordo com um cronograma rígido que vigorava na casa há anos. Helena rapidamente notou que a vida naquela propriedade seguia regras não escritas. Victor saía para o escritório às 8h30. Voltava depois das 16, jantava sozinho na sala de jantar e depois passava as noites no escritório, lidando com documentos. Raramente visitava as filhas à noite, como se tivesse medo de encarar seus rostos enfraquecidos à luz das lâmpadas. Mas Helena tinha seu próprio ritmo. Primeiro, verificava como as meninas haviam passado a noite, ajudava-as na higiene matinal e depois sentava-se com elas alternadamente, conversando sobre livros, lembranças de antes da doença ou, às vezes, simplesmente permanecendo em silêncio em sua companhia. Foi durante esses momentos de quietude que ela começou a notar os primeiros padrões preocupantes. Isabela e Manuela realmente se sentiam melhor pela manhã, mas seu estado piorava sempre após a mesma coisa, depois do café da manhã e do jantar. Não imediatamente, mas gradualmente, como se algo em seus organismos liberasse lentamente seu veneno. Antes da doença, vocês tinham alguma alergia? Intolerância alimentar? Perguntou certa manhã a Isabela, que naquele dia estava mais lúcida que o normal. A menina balançou a cabeça. Nada disso. Adorávamos comer. Mamãe sempre dizia que tínhamos um apetite de leão. Ela sorriu tristemente ao lembrar da mãe. Agora tudo tem um gosto estranho. Como se fosse metálico. Gosto metálico. Helena anotou isso em seu caderno que ela mantinha secretamente. Cada detalhe, cada observação poderia ser a chave para o enigma. Dona Lúcia Almeida revelou-se uma mulher difícil de decifrar. Trabalhava na casa dos Morais há 23 anos. Lembrava-se do jovem Victor com sua esposa Catarina. Era dedicada à família de todo o coração. Mas nos últimos meses, Helena notou nela uma certa apreensão.
como se algo a consumisse por dentro. Essas pobres crianças, sussurrava às vezes parada sobre as panelas. Tão jovens, tão lindas antes. Meu Deus, que castigo caiu sobre esta casa. Certa tarde, enquanto Helena ajudava Manuela a ir ao banheiro, a menina estava especialmente fraca naquele dia. Ela notou algo estranho. Numa prateleira entre os cosméticos, havia um pequeno frasco sem rótulo, contendo um pó esbranquiçado. Não parecia nenhum dos medicamentos prescritos pelos médicos. "Que frasco é esse?" perguntou a Manuela. A menina olhou para a prateleira e encolheu os ombros. "Não sei. Acho que são umas vitaminas da Dona Lúcia. Ela diz que vai nos ajudar com o apetite." O coração de Helena bateu mais rápido. Vitaminas das quais o pai não sabia? Medicamentos administrados sem o conhecimento dos especialistas? À noite, quando a casa mergulhou no silêncio, Helena não conseguia dormir. Ela deitou-se em seu modesto quarto no último andar e analisou tudo o que havia observado. Piora após as refeições. Gosto metálico. Substâncias desconhecidas no banheiro das meninas. No dia seguinte, ela decidiu observar mais de perto a preparação das refeições. Dona Lúcia recebeu seu interesse pela cozinha com certa atenção. "Não precisa se incomodar, minha senhora", disse ela, cobrindo a bancada com o corpo. "Eu já sei exatamente o que as meninas gostam, como preparar a comida para que comam pelo menos um pouco." Mas Helena foi paciente. Nos dias seguintes, observou de longe como Dona Lúcia preparava as refeições para as irmãs. E ela notou algo que fez seu sangue gelar. Aos pratos de Isabela e Manuela, Dona Lúcia adicionava algo de um pequeno frasco escondido. Ela fazia isso rapidamente, olhando nervosamente ao redor, e depois misturava o conteúdo como se quisesse esconder os rastros. Naquela noite, Helena se viu diante de um dilema. Tinha suspeitas, mas seriam elas justas? Será que a mulher que dedicara sua vida a essa família poderia realmente machucar as crianças que amava como se fossem suas? Mas quando naquela noite ela viu Isabela, que depois do jantar estava tão fraca que mal conseguia segurar um livro nas mãos, Helena tomou uma decisão. Ela precisava agir, mesmo que isso significasse confrontar uma verdade que poderia destruir todos naquela casa. No silêncio da noite, ela desceu à cozinha e começou a revirar os armários. Em um deles, atrás, de potes de temperos, encontrou o que esperava. Um pequeno frasco idêntico ao do banheiro das meninas. Continha o mesmo pó esbranquiçado. Quando o dia seguinte começou, Helena sabia que sua vida e a vida de toda a família Moraes nunca mais seria a mesma. A hora da confrontação chegou mais rápido do que Helena esperava. Na manhã seguinte, enquanto Dona Lúcia preparava o café da manhã para as meninas, Helena parou na porta da cozinha com o pequeno frasco na mão. "Dona Lúcia, precisamos conversar", disse ela em voz baixa, mas firmemente. A mulher mais velha virou-se e, ao ver o frasco na mão de Helena, seu rosto empalideceu. Por um momento houve silêncio, interrompido apenas pelo borbulhar do café no fogão. "Onde a senhora encontrou isso?" sussurrou Dona Lúcia. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou se apoiar na bancada. "No seu armário, e um idêntico no banheiro das meninas." Helena se aproximou. Sua voz era calma, mas determinada. "O que a senhora está dando a elas?" Dona Lúcia deu uma risada nervosa, mas estava longe de ser alegria. São apenas vitaminas, algo para ajudá-las a recuperar as forças." "Dona Lúcia, sou cuidadora. Vitaminas não causam esses sintomas." Helena colocou o frasco na bancada. "As meninas estão mais fracas depois das refeições. Não é coincidência." Uma pontada de dor atravessou o rosto de Dona Lúcia. De repente, como se todo o peso dos meses de engano a esmagasse, ela desabou na cadeira e explodiu em soluços. "Meu Deus, o que eu fiz?" sussurrava entre as lágrimas. "O que eu fiz com essas crianças?"
Helena sentou-se à frente dela. Seu coração batia rápido, mas ela tentava manter a calma. A senhora vai me contar tudo desde o começo. Quem mandou a senhora fazer isso? Dona Lúcia ergueu os olhos marejados. Não sei quem ele é. Ele manda cartas. Ele tem fotos comprometedoras do meu marido. Ele morreu há 5 anos, mas no passado ele esteve envolvido em esquemas de contrabando ou corrupção. Se isso vier à tona... Sua voz falhou. Vão destruir a memória dele. E eu não tenho nada além deste emprego, além desta família. Há quanto tempo isso dura? Mais de 1 ano. A primeira carta chegou logo depois que as meninas completaram 14 anos. Ele me mandou adicionar isso à comida delas. Dizia que não era perigoso, que estavam apenas testando um medicamento, que isso as ajudaria no desenvolvimento. Dona Lúcia enxugou os olhos com a manga. Eu fui tão tola. Eu queria tanto acreditar nisso. Helena sentiu náuseas. A senhora tem essas cartas? Dona Lúcia assentiu e levantou-se incerta. De uma das gavetas, tirou uma pilha de envelopes. A caligrafia era cuidadosa, o papel de boa qualidade, mas não havia remetente nem selos. Como a senhora as recebia? Encontrava na caixa de correio, ou às vezes estavam na porta da cozinha pela manhã. Dona Lúcia a olhou com desespero. Dona Helena, essas crianças vão morrer. Ah, por minha culpa. Antes que Helena pudesse responder, ouviram passos no corredor. Victor entrou na cozinha procurando seu café matinal, mas parou ao ver a cena diante de si. O que está acontecendo? Perguntou ele, e seu olhar recaiu sobre o frasco na bancada. Helena respirou fundo. Sabia que as próximas palavras mudariam tudo. Senhor Moraes, o senhor precisa se sentar. Tenho informações sobre a doença de suas filhas. Victor olhou para ela, depois para Dona Lúcia chorando, novamente para o frasco. Seu rosto passou de surpresa à apreensão e, em seguida, a terror. O que isso significa? Perguntou ele em voz baixa, mas em sua voz havia uma nota de aço que Helena conhecera nas histórias sobre sua crueldade nos negócios. Suas filhas estão sendo sistematicamente envenenadas, disse Helena diretamente, há mais de 1 ano, na comida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor olhou para Dona Lúcia como se a visse pela primeira vez na vida. Seu rosto passou por uma gama de sentimentos, choque, incredulidade e depois uma fúria ardente. Você, começou ele, mas as palavras engasgaram em sua garganta. Dona Lúcia chorava mais alto, abraçando-se. Senhor Victor, eles me chantagearam. Disseram que não era perigoso. Eu fui tão tola. Victor se aproximou dela, sua respiração pesada. Por um momento, Helena temeu que ele pudesse bater nela, mas em vez disso, ele caiu em uma cadeira, como se as pernas tivessem lhe recusado obediência. Minhas filhas, sussurrou ele olhando para o vazio. Por 1 ano, e eu procurava respostas em médicos. Passava noites sem dormir, pensando que era algum gene raro, uma maldição. Ele levantou a cabeça e olhou para Helena. E agora? O que pode ser feito? Helena já havia pensado nisso. Primeiro, precisamos interromper imediatamente a administração dessa substância, mas com cautela. Se for algo que causa dependência, a interrupção abrupta pode ser perigosa. Preciso analisar essa substância, entrar em contato com um toxicologista. E quem estava fazendo isso? Perguntou Victor, sua voz tornando-se cada vez mais ameaçadora. Quem estava torturando minhas filhas? Não sei, admitiu Helena, mas vamos encontrá-lo. Tenho um plano. Victor a olhou com uma nova intensidade. Em seus olhos havia agora não apenas gratidão, mas algo mais profundo, a confiança de um homem que, pela primeira vez em meses, tinha esperança. O que a senhora precisa? Perguntou. Tempo, discrição e sua ajuda, respondeu ela. E precisamos agir de modo que essa pessoa não desconfie de que sabemos.
Este foi o fim do primeiro ato. Agora começava a verdadeira batalha pela vida das meninas e pela descoberta da verdade que se escondia por trás desse jogo cruel. Os 3 dias seguintes transformaram a casa dos Morais em um campo de batalha silencioso. Helena e Vítor agiam como espiões experientes, fingindo normalidade, enquanto na realidade cada passo deles era calculado e direcionado a um único objetivo: salvar as meninas sem alertar o chantagista. Helena convenceu Dona Lúcia a continuar, preparando as refeições conforme as instruções, mas diminuindo gradualmente as doses do veneno. A cada dia, um pouco menos, para evitar sintomas de abstinência abruptos, mas ao mesmo tempo iniciar o processo de desintoxicação dos organismos das meninas. Vítor, enquanto isso, usando seus contatos, entrou em contato com o professor Ricardo Matos, da Universidade de São Paulo, USP, um toxicologista em quem se podia confiar. Uma amostra da substância foi enviada para análise sob o pretexto de um exame de rotina da composição de vitaminas. No 3º dia, veio a resposta que fez Helena sentir um suor frio. "É arsênico", disse Vítor entrando no quarto onde Helena verificava o pulso de Manuela. Seu rosto estava cinzento. "O professor Matos diz que é uma mistura complexa de arsênico com outros metais pesados. Administrado sistematicamente em pequenas doses, causa exatamente os sintomas que nossas filhas têm." Helena sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da cama. "Arsênico. Meu Deus! Isso significa que..." Ela não conseguiu terminar a frase. Que alguém estava sistematicamente tentando matá-las de modo que parecesse uma doença natural, terminou Vítor. Sua voz tremia de fúria contida. "O professor disse que, com essa dose e tempo de administração, se não tivéssemos parado agora..." "Não!" interrompeu Helena. "Nós paramos e vamos tratá-las. Ele disse quanto tempo levará para o corpo se purificar. Meses, talvez mais. Elas terão períodos de crise enquanto o organismo se desintoxica." Vítor foi até a janela e observou o jardim, onde as folhas de outono formavam um tapete dourado amarronzado. "Helena, como pude ser tão cego? Por 1 ano, vi minhas filhas morrendo. Procurei a ajuda dos melhores médicos da Europa. E o envenenador estava em minha própria casa. Não foi culpa sua", disse Helena suavemente, aproximando-se dele. "O senhor confiou nas pessoas que amava. É natural." Pela primeira vez em 3 dias, Vítor a olhou como se realmente a visse. "E a senhora? A senhora trabalha aqui há apenas 2 semanas e percebeu o que eu não vi em 12 meses. Helena sentiu um calor nas bochechas. Às vezes, uma nova perspectiva ajuda. E talvez eu as amasse o suficiente para realmente prestar atenção." Vítor parou diante dessas palavras. "Amava a senhora?" "Sim", respondeu sem hesitação. "Elas são especiais, inteligentes, sensíveis, fortes, apesar de tudo. Qualquer um que passe tempo com elas tem que amá-las." Algo que Helena não conseguiu identificar surgiu em seus olhos. Gratidão, admiração, ou talvez algo mais profundo. Uma voz fraca da cama os interrompeu. "Pai, Dona Helena?" Manuela tentava se levantar. Seu rosto estava mais pálido que o normal, mas seus olhos brilhavam com mais clareza do que nas últimas semanas. "Estou aqui, querida", disse Vítor, aproximando-se rapidamente da filha. "Estou me sentindo estranha", sussurrou a menina, "como se algo estivesse mudando dentro de mim. Isso é bom ou ruim?" Helena e Vítor trocaram olhares. Estava começando. O organismo de Manuela estava respondendo à redução da dose de arsênico. "É muito bom", disse Helena, pegando a mão da menina. "Seu corpo está lutando. É mais forte do que pensávamos." Na manhã seguinte, a situação se complicou. Isabela acordou com febre alta e tremores, e Manuela estava tão fraca que mal conseguia beber água.
Esses foram os primeiros sintomas de uma desintoxicação aguda. Victor não aguentou. Queria chamar uma ambulância, mas Helena o deteve. Se formos para o hospital agora, farão perguntas. O caso virá à tona e o chantagista fugirá. Ela o convenceu, enxugando a testa de Isabela com um pano úmido. Preciso ficar com elas, o tempo todo. E assim começaram as 24 horas mais longas da vida de Helena. Ela se movia entre os quartos das meninas, monitorava o estado delas, administrava pequenos goles de água com eletrólitos, controlava as febres e, quando uma delas tinha medos ou pesadelos, segurava sua mão e cantava canções de ninar que havia aprendido com sua própria mãe. Victor não se afastou nem por um momento. Ele ficava à porta, pronto para agir. Seus olhos acompanhavam cada movimento de Helena, cada mudança no estado das filhas. "Por que a senhora está fazendo isso?" perguntou ele às 3 da manhã, quando Helena mais uma vez trocava os lençóis de Manuela, que estava toda suada após a febre baixar. Helena parou no meio do movimento. "O que o senhor quer dizer?" A senhora poderia ter ido embora. Quando soube que algo terrível estava acontecendo nesta casa, poderia simplesmente ter partido. Elas não eram suas filhas. A senhora não era responsável. Helena olhou para Manuela dormindo, depois para ele. "Quando minha mãe tinha demência, às vezes não me reconhecia por semanas. Mas quando tinha seus momentos de lucidez, ela me dizia uma coisa: Helena, amor não é um sentimento, é uma decisão. A decisão de ficar, mesmo quando é difícil." Victor a olhou em silêncio por um longo momento. Em seus olhos havia uma tempestade de emoções que Helena não conseguia decifrar. "A senhora fica", disse ele finalmente. Não foi uma pergunta. "Fico", respondeu ela. Uma semana depois, as meninas estavam visivelmente mais fortes, mas a casa dos Morais ainda prendia a respiração. Helena quase não saía do andar de cima, onde ficavam os quartos delas, tornando-se não apenas cuidadora, mas também uma guardiã que velava sobre cada respiração. Victor, por sua vez, começou a trabalhar de casa, instalando-se em um pequeno escritório no primeiro andar, de onde podia rapidamente chegar às filhas, se necessário. A mudança no equilíbrio de poder na casa era palpável. Victor, antes frio e distante, tornava-se cada vez mais presente, mais humano. Helena observava como ele redescobria gradualmente a paternidade da qual havia se esquivado por anos, escondendo-se atrás do trabalho e do controle. "Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta?" Ela ouviu a voz dele certa tarde, vinda do quarto de Isabela. A menina ria fracamente, mas era a primeira risada verdadeira naquela casa em meses. "Sim, eu caí no lago, e o senhor brigou com a mamãe porque ela me deixou andar de vestido branco", respondeu Isabela, e em sua voz havia a alegria da lembrança da mãe sem dor. Helena parou na porta, observando a cena. Victor estava sentado na beira da cama da filha, segurando álbuns de fotos antigos nas mãos. Pela primeira vez, ela o via tão relaxado, tão real. Mas, em meio a essa normalidade relativa, o mistério do chantagista pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. As cartas continuavam chegando, e Dona Lúcia, pálida e tensa, seguia as instruções. Apenas aparentemente, mas tinha que desempenhar seu papel de forma convincente. Foi durante um desses dias que Helena fez uma descoberta que mudou tudo. Ao arrumar o quarto de Dona Lúcia, a mulher mais velha não estava bem e Helena decidiu ajudá-la. Ela encontrou na gaveta de uma cômoda uma pilha de cartas antigas. Não eram instruções do chantagista, mas correspondência dos anos 90, escrita com a mesma caligrafia. O coração dela bateu mais rápido quando leu a assinatura: Jorge Morais, o irmão de Victor. À noite, quando a casa já dormia, Helena desceu ao escritório, onde Victor trabalhava à luz da lâmpada sobre
Os documentos. Colocou as cartas diante dele sem dizer uma palavra. Victor olhou para elas e depois para ela. De onde? Do quarto da Dona Lúcia. É a correspondência dela com seu irmão dos anos 90. Helena sentou-se à frente dele. A caligrafia é idêntica à das cartas do chantagista. Victor pegou uma das cartas e leu em silêncio. Em seu rosto sucederam-se emoções. Surpresa, incredulidade e depois algo que parecia dor física. Jorge, sussurrou ele, meu próprio irmão. Helena conhecia a história pelos comentários que corriam pela vizinhança. Jorge Moraes, 3 anos mais jovem que Victor, tentou, por anos, igualar o sucesso do irmão mais velho. Quando foi admitido na empresa familiar, suas decisões financeiras precipitadas quase a levaram à falência. Victor teve que demiti-lo e excluí-lo da diretoria, o que causou uma briga familiar que já durava 5 anos. Por quê? Perguntou Victor, olhando para a caligrafia do irmão. Por que ele machucaria minhas filhas? Vingança? Sugeriu Helena cautelosamente. Inveja? Talvez ele quisesse que o senhor sofresse como ele sofreu após ser excluído da empresa. Victor balançou a cabeça. São suas sobrinhas. Ele as amava. Quando eram pequenas, ele lhes trazia presentes, contava histórias. As pessoas podem mudar quando a dor se torna muito grande, disse Helena suavemente. No dia seguinte, chegou outra carta. Desta vez, Helena e Victor esperaram por ela, observando da janela do primeiro andar como Dona Lúcia pegava a correspondência da caixa. Ela agia nervosamente, olhando ao redor, como se esperasse que alguém a observasse. Precisamos pegá-lo em flagrante, disse Victor. Se for realmente Jorge, preciso de provas para acabar com isso. Helena assentiu, mas sentia apreensão. E se estivermos errados? E se não for ele? Então continuaremos procurando, respondeu ele decidido. Mas tenho a sensação de que é ele. Tudo se encaixa. Seu acesso a informações sobre o passado do marido de Dona Lúcia, seu conhecimento da casa, seu conhecimento do que mais poderia me machucar. À noite, quando as meninas dormiam tranquilamente pela primeira vez em semanas, Helena e Victor sentaram-se no escritório dele, planejando a armadilha. Pela primeira vez desde o início de seu conhecimento, eles conversaram não apenas sobre as meninas ou a crise, mas sobre si mesmos. Como a senhora fez isso? Perguntou Victor de repente. Durante todos esses anos com sua mãe doente, criando os filhos após a morte, do marido e agora, tudo isso. De onde a senhora tira tanta força? Helena pensou na resposta por um momento. Não sei se é força, ou melhor, teimosia. Quando amo alguém, não consigo desistir. Às vezes, isso é mais uma maldição do que uma bênção. Victor a observou à luz da lâmpada da escrivaninha. Não é uma maldição, disse ele suavemente. É um dom raro e precioso. Naquele momento, algo não dito pairava entre eles. Helena sentiu suas bochechas queimarem e seu coração bater mais rápido. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer algo, ouviram passos no corredor. Era Isabela, que procurava um copo d'água. Quando a viram parada na porta do escritório, pálida, mas muito mais forte do que uma semana antes, ambos entenderam que o mais importante era o que já existia entre eles: o cuidado com aquelas crianças e a determinação de protegê-las. Mas o que aconteceu naquela noite no escritório não podia mais ser deixado sem ser dito. Algo havia mudado, algo havia nascido, e ambos sentiam isso. A armadilha para Jorge foi montada com precisão cirúrgica. Victor preparou documentos falsos sugerindo alterações no testamento, papéis que poderiam convencer o irmão de que ele planejava transferir toda a fortuna para as filhas, assumindo que elas não sobreviveriam à doença. Os documentos foram propositalmente espalhados no escritório para que fossem visíveis a qualquer um que entrasse.
Helena supervisionava a execução do plano com apreensão. Nos últimos dias, ela percebera o quanto se aproximara daquela família, o quanto se importava não apenas com a recuperação das meninas, mas também com a felicidade de Victor. Essa consciência era ao mesmo tempo bela e assustadora. Jorge Moraes apareceu na casa no terceiro dia após a armadilha ser montada. Helena estava ajudando Manuela com os exercícios de reabilitação. A menina estava recuperando lentamente a força nas pernas quando ouviram a campainha. Pela janela, viram um homem elegante, de constituição semelhante à de Victor, mas com um rosto marcado pela amargura e insatisfação. "É o tio Jorge", sussurrou Manuela, e em sua voz havia uma mistura de alegria e apreensão. "Há muito tempo ele não vem." Helena sentiu o coração começar a bater mais rápido. "Fique aqui, está bem? Não desça." Victor cumprimentou o irmão no hall com aparente cordialidade, mas Helena, observando do alto da escada, via a tensão em sua postura. Jorge parecia nervoso. Seus olhos incessantemente vasculhavam o ambiente. "Como estão as meninas?" perguntou ele, e em sua voz havia uma preocupação difícil de ser considerada fingida. "Soube que ainda estão doentes." "Estão se recuperando lentamente", respondeu Victor com cautela. "Os médicos têm novas teorias." "Que bom", disse Jorge, mas seu alívio parecia artificial. "Talvez eu possa visitá-las." "Hoje estão dormindo. Talvez mais tarde." Helena observou como Jorge olhava ao redor da casa, seu olhar parando na porta do escritório. Ela tinha certeza de que ele procurava uma oportunidade para entrar lá. Após uma hora de conversa e café, Victor saiu propositalmente, dizendo que precisava atender uma ligação importante do escritório. Helena esperava escondida no primeiro andar, pronta para agir. Jorge esperou apenas 5 minutos antes de esgueirar-se silenciosamente para o escritório do irmão. Helena desceu e se escondeu perto da porta. Ouviu o farfalhar de papéis, o abrir de gavetas. Jorge vasculhava a escrivaninha sistematicamente e, quando encontrou os documentos preparados, ela ouviu seu suspiro abrupto. "Filho da mãe", sussurrou ele, já planejando a divisão do patrimônio como se elas já estivessem mortas. Isso foi o suficiente. Victor entrou no escritório logo atrás de Helena. Seu rosto estava de pedra. "Procurando algo, Jorge?" O irmão de Victor virou-se abruptamente, os documentos ainda nas mãos. Medo, depois raiva e finalmente algo que parecia alívio passaram por seu rosto. "Finalmente você sabe", disse ele endireitando-se. "Eu me perguntava quando você perceberia." "Por quê?" perguntou Victor, sua voz tremia de fúria contida. "São minhas filhas, Jorge, suas sobrinhas." Jorge riu amargamente. "Seu tudo, sua empresa, seu sucesso, seus filhos perfeitos, sua vida perfeita. E o que sobrou para mim? Nada. Mesmo quando tentei ajudar a empresa, fui jogado fora como lixo." "Ajudar? Você quase nos levou à falência." "Eu queria provar que também era capaz de algo", gritou Jorge. "Mas você nunca me deu uma chance. Sempre foi o favorito do pai, sempre perfeito, sempre melhor." Helena observava a cena com crescente terror. Nos olhos de Jorge queimava tanto ódio que por um momento ela temeu por Victor. "Então você decidiu matar minhas filhas?" perguntou Victor suavemente, aproximando-se do irmão. "Eu não queria matá-las." Jorge negou veementemente. "Elas deveriam apenas estar fracas, doentes. Eu queria que você sofresse, que sentisse a impotência que eu sinto todos os dias, para que você, finalmente, soubesse como é perder tudo. Mas era arsênico, Jorge. Se não tivéssemos parado..." "Eu controlava as doses", o irmão o interrompeu. "Eu tinha tudo planejado. Elas deveriam sofrer, não morrer." Helena não aguentou. "E Dona Lúcia? Como você pôde fazer isso com aquela pobre mulher?
Você se aproveitou do medo dela, do amor dela por esta família. Jorge olhou para ela, como se só agora tivesse notado sua presença. E quem é a senhora? Mais uma funcionária que meu irmão seduz com sua riqueza? Sou a pessoa que ama essas crianças o suficiente para protegê-las, respondeu Helena, com determinação. Ama? Jorge riu zombeteiramente. Que romântico! E provavelmente ele também a ama, não é? Um herói, salvando uma mulher fraca. Victor deu um passo em direção ao irmão, mas Helena o deteve, colocando a mão em seu ombro. Basta, disse ela suavemente. Isso acaba agora. Naquele momento, Isabela e Manuela entraram no escritório. Estavam pálidas, mas determinadas. Manuela segurava um pequeno gravador na mão. Tio, disse Isabela com a voz trêmula. Por quê? Jorge olhou para as sobrinhas e seu rosto de repente desabou. Pela primeira vez desde o início da confrontação, ele parecia um homem que havia percebido a gravidade de seus atos. Eu não queria, gaguejou. Queria, disse Manuela suavemente. Por mais de um ano, o senhor quis que sofrêssemos e gravamos tudo o que o senhor acabou de dizer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jorge olhou para as meninas, que ele outrora carregava nos ombros e para quem contava histórias, e elas olhavam para ele como para um estranho. Fim, Jorge, disse Victor. É o fim. A prisão de Jorge ocorreu no dia seguinte. A polícia chegou ao amanhecer e Helena observou da janela do quarto das meninas como o irmão de Victor era levado algemado. Isabela e Manuela sentavam-se ao lado dela em silêncio, de mãos dadas. Vamos sentir falta dele? Perguntou Manuela baixinho. Não sei, respondeu Isabela sinceramente. Talvez vamos sentir falta de quem ele era antes. Não de quem ele se tornou. Helena sentiu o coração apertar de dor. Aquelas meninas, apesar de tudo o que passaram, ainda conseguiam pensar no tio com compaixão. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de alívio e tensão. A ameaça imediata havia passado, mas todos na casa precisavam lidar com as consequências do que havia acontecido. Dona Lúcia, liberada da responsabilidade por suas ações, ainda se sentia culpada e considerava deixar o emprego. A senhora vai ficar, disse Helena a ela, certa tarde, quando encontrou a mulher mais velha chorando na cozinha sobre álbuns de fotos das meninas de quando eram pequenas. Essas crianças precisam da senhora. Esta família precisa da senhora. Como posso ficar depois do que fiz? Sussurrou Dona Lúcia. Por mais de um ano envenenei essas anjinhas. A senhora foi manipulada por alguém em quem confiava, respondeu Helena. Não é culpa da senhora. E agora a senhora pode ajudá-las a recuperar a saúde. Mas era Victor quem enfrentava a maior tempestade emocional. Helena observava como o homem que por anos controlara cada aspecto de sua vida tentava lidar com a culpa por não ter percebido o perigo sob seu próprio teto. Na noite do terceiro dia após a prisão de Jorge, ela o encontrou no jardim, sentado num banco sob o velho carvalho. O ar outonal estava frio, mas ele parecia não notar. Eu pensei que o conhecia, disse ele, quando ela se sentou ao seu lado. Meu próprio irmão, crescemos juntos, dividimos o quarto por 15 anos. As pessoas mudam, respondeu Helena suavemente. Às vezes, a dor e o ressentimento podem transformar uma pessoa em alguém completamente diferente. E eu? Eu também mudei irreconhecivelmente? Victor a olhou. Por anos, estive tão focado em construir um império, em controlar tudo, que parei de realmente ver as pessoas ao meu redor. Talvez eu tenha empurrado Jorge para esse caminho. Helena sentiu um impulso súbito de tocar sua mão, mas se conteve. Não se pode controlar as escolhas de outras pessoas, só se pode responder pelas próprias. E minhas escolhas levaram minhas filhas a quase morrerem. Suas
Escolhas me trouxeram aqui no momento certo, disse Helena com firmeza. Suas escolhas fizeram com que o Senhor confiasse em mim o suficiente para salvá-las juntos. Victor a olhou por um longo momento em silêncio. À luz da lua, seu rosto parecia mais jovem, mais aberto. Helena, começou ele, mas passos no caminho o interromperam. Eram as meninas, enroladas em seus roupões, vindo em direção a eles. Isabela carregava uma bandeja com chá e Manuela um cobertor. Pensamos que vocês podiam estar com frio, disse Isabela com um sorriso, que era o primeiro sorriso verdadeiramente feliz que Helena vira em seu rosto. E queríamos agradecer, acrescentou Manuela, sentando-se na grama em frente ao banco. Pelo quê? Perguntou Victor surpreso. Por nos salvarem, por lutarem pela verdade, por não deixarem o tio vencer. Isabela sentou-se ao lado da irmã e olhou para o pai. E por sermos finalmente uma família de novo. Helena sentiu as lágrimas virem aos olhos. Vocês foram as heroínas. Foram vocês que gravaram o depoimento. Foram vocês que tiveram a coragem de confrontar o tio. A senhora nos ensinou isso, disse Manuela suavemente. A senhora nos mostrou que se pode ser forte mesmo quando parece que não há mais forças. Naquele momento, sentados juntos no jardim sob as estrelas, os quatro sentiram algo que por longos meses parecera impossível: a paz. Mas era a paz antes da tempestade que estava por vir. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma estranha premonição. Ao descer para preparar o café da manhã para as meninas, notou que algo estava errado. A casa estava muito silenciosa, muito irreal. Dona Lúcia estava na cozinha, segurando um jornal fresco em suas mãos trêmulas. Na primeira página, havia um artigo sobre a prisão de Jorge Moraes. Mas não foi isso que chamou a atenção de Helena. Era uma fotografia, uma foto dela mesma, tirada no hospital há alguns meses, com a manchete: "Quem é a mulher que salvou as herdeiras do Império Moraes?" O artigo continha detalhes de sua vida, sua formação e até entrevistas com seus empregadores anteriores. Alguém havia investigado seu passado muito a fundo. "Dona Helena", sussurrou Dona Lúcia. "Isso pode significar problemas." Helena leu o artigo com crescente apreensão. O jornalista sugeria que sua aparição na casa dos Moraes, justamente no momento da crise, era muito casual. Insinuava que ela poderia ter estado envolvida em um complô desde o início. Quando Victor leu o artigo, seu rosto ficou de pedra. "Quem fez isso?" perguntou ele. "Não sei", respondeu Helena. Mas no fundo, sentia que era apenas o começo. Alguém estava tentando destruir sua reputação e minar tudo pelo que eles lutaram. "Mas vamos descobrir", disse Victor com determinação. "E desta vez não vou permitir que ninguém machuque alguém que é importante para nós." A palavra inacabada pairava no ar entre eles como uma promessa. A campanha midiática contra Helena ganhou força nos dias seguintes. Artigos subsequentes a retratavam como uma mulher misteriosa que apareceu na vida da família Moraes em um momento suspeito. Surgiram especulações sobre seus verdadeiros motivos e até sugestões de que ela poderia ter colaborado com Jorge desde o início. Helena lia essas acusações com crescente terror. Suas fotos estavam por toda parte, nos jornais, na internet, na televisão. Repórteres esperavam no portão da propriedade, tentando obter quaisquer comentários. "Isso tem que parar", disse Victor, quando a encontrou chorando na cozinha sobre mais um artigo. "Não vou permitir que a tratem assim." "Mas talvez eles estejam certos", sussurrou Helena. "Talvez realmente haja algo suspeito no fato de que eu apareci aqui no momento certo." Victor ajoelhou-se diante dela e pegou suas mãos nas suas. "Helena, não diga isso. O fato de o destino tê-la trazido aqui é um dom, não uma maldição."
Isabela e Manuela, que agora passavam cada vez mais tempo no andar de baixo, observavam a campanha contra Helena com indignação igual à do pai. É injusto, dizia Isabela, enquanto assistiam ao noticiário da noite. Eles não sabem a verdade. Mas nós sabemos, respondeu Manuela, e precisamos fazer algo. Foram as meninas que propuseram a solução. Elas queriam dar uma entrevista, contar publicamente sua versão dos fatos, defender Helena das acusações. Absolutamente não, disse Victor categoricamente. Não vou expô-las a esse circo midiático. Mas, pai, insistiu Isabela, essa é a nossa história, nossas vidas, temos o direito de contá-la. Helena ouvia essa conversa com sentimentos mistos. Por um lado, estava emocionada com a disposição das meninas em defender sua boa reputação. Por outro, temia que isso complicasse ainda mais suas vidas. Foi exatamente nesse momento que veio um golpe que ninguém esperava. Victor recebeu um telefonema de seu advogado com a informação de que uma acusação oficial havia sido feita contra Helena por cumplicidade no envenenamento das meninas. Alguém forneceu à polícia provas, documentos médicos falsos e o testemunho de uma testemunha anônima que alegava tê-la visto encontrando-se com Jorge antes de seu emprego. Isso é impossível, disse Victor ao telefone, mas seu rosto estava pálido. É uma falsificação óbvia. Mas o dano já estava feito. Naquela mesma noite, a polícia apareceu no portão da propriedade com um mandado de prisão. Helena estava no hall, rodeada pela família que havia aprendido a amar como sua, sabendo que em breve seria separada dela. Isso vai se resolver rapidamente, disse Victor segurando sua mão. Tem os melhores advogados do país. Eu sei, respondeu ela, tentando sorrir através das lágrimas. Mas por enquanto preciso ir. Não posso deixar que esse escândalo as machuque ainda mais. Isabela e Manuela choravam, abraçando-a. Não nos deixe, sussurrou Manuela. Mal voltamos à vida. Não estou deixando vocês, disse Helena, beijando suas testas. Estou nos corações de vocês e vocês no meu. Isso nunca vai mudar. Enquanto a levavam pela porta, Helena virou-se mais uma vez. Victor estava na soleira e seus olhos expressavam uma dor que atingia a alma. Vou esperar, disse ele suavemente, mas alto o suficiente para que ela ouvisse. Não importa quanto tempo leve. Na prisão, Helena teve tempo para pensar. Alguém havia planejado essa campanha contra ela muito bem. Alguém que queria destruir não apenas ela, mas toda a família Moraes. Mas quem? E por quê? A resposta veio no terceiro dia, quando o advogado que a visitava trouxe uma informação inesperada. Os jornalistas que iniciaram a campanha contra a senhora estão recebendo denúncias anônimas e materiais, disse ele. Alguém está orquestrando essa ação de forma muito sistemática. Quem? Ainda não sabemos, mas temos uma suspeita, uma empresa concorrente do império do Sr. Moraes. Podem estar usando o caos na vida privada dele para assumir alguns contratos. Helena sentiu a raiva começar a substituir o desespero. Não era apenas uma vendetta pessoal, era um jogo econômico em que ela se tornara um peão. O que posso fazer? Confiar no sistema e confiar nas pessoas que a amam, respondeu o advogado. O Sr. Moraes não para de agir. Contratou os melhores detetives do país. Naquela noite, deitada na cama estreita da cela, Helena sentiu pela primeira vez em semanas algo como paz. Estavam lutando por ela, todos juntos, e essa consciência era mais forte do que o medo do que viria. Mas o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, ela soube que Isabela e Manuela tiveram uma recaída dos sintomas. Sem ela em casa, sem sua atenção constante, seus organismos reagiram ao estresse. Foi o momento em que Helena, pela primeira vez na vida, sentiu que poderia desistir. A notícia da piora do estado das meninas chegou a Helena através do advogado.
Ela estava sentada na sala de audiências lotada, esperando o interrogatório, quando seu advogado sussurrou em seu ouvido que Isabela havia desmaiado pela manhã e Manuela se recusava a comer. É por causa do estresse, disse ele baixinho. O Sr. Moraes pede que a senhora saiba que ele está fazendo tudo o que pode, mas... Helena não ouviu o resto. Uma única ideia martelava em sua cabeça. Por causa de sua prisão, as crianças estavam sofrendo novamente. Tudo pelo que haviam lutado nos últimos meses estava se desfazendo em pedaços. Na sala de audiências, ela se sentia como em um sonho surreal. O promotor a apresentava como uma mulher calculista que havia se infiltrado na casa dos Moraes para seus próprios benefícios. Testemunhas depunham contra ela, pessoas que ela nunca vira, contando histórias que soavam convincentes, mas eram completamente inventadas. A acusada usou sua posição de cuidadora para obter acesso à família, disse o promotor. Ela colaborou com Jorge Moraes desde o início, e quando o plano deles começou a desmoronar, ela o acusou para se limpar. Helena ouvia aquelas mentiras com crescente terror. Alguém havia se preparado para aquele jogo com muita precisão. Cada detalhe era pensado, cada prova, embora falsa, era convincente. Quando seu advogado tentou apresentar contra-argumentos, o promotor o interrompeu, apresentando novas provas, uma gravação telefônica em que uma voz parecida com a de Helena conversava com uma voz masculina sobre um plano envolvendo as meninas Moraes. Helena sabia que era uma falsificação. Ela nunca tivera tal conversa, mas para o tribunal soava convincente. Peço uma pausa, pediu seu advogado, vendo como a defesa deles desmoronava. Num pequeno quarto ao lado da sala de audiências, Helena finalmente desabou. Eles estão ganhando, sussurrava, cobrindo o rosto com as mãos. Eles têm provas para tudo o que eu não fiz, e eu não tenho como provar minha inocência. Ainda não acabou, disse o advogado, mas nem ele soava convincente. Foi nesse momento que Victor entrou no quarto. Helena não o via há 3 dias, e agora ele parecia ainda mais exausto do que quando o conheceu em seu escritório. Como estão as meninas? Perguntou ela primeiro. Estão lutando, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Assim como você, assim como todos nós. Victor, isso não faz sentido. Eles têm uma resposta para tudo. Quem quer que esteja organizando isso é muito bom no que faz. Victor pegou sua mão na sua. Helena, me escute. Sei que parece sem esperança, mas tenho um plano. Que plano? Deixá-los ganhar. Helena olhou para ele com incredulidade. O quê? Alguém está desesperadamente tentando te desacreditar. Mas por quê? Se é apenas por dinheiro, para que tanto esforço? Talvez eles queiram algo mais do que apenas assumir meus contratos. Victor se inclinou mais perto. Talvez queiram todo o meu império. E para conseguir isso, eles tiveram que destruir não apenas a mim, mas toda a minha família. Não entendo. Se eu for desacreditado como um pai que permitiu o envenenamento de suas próprias filhas, se você for condenada como cúmplice, se as meninas estiverem muito fracas para funcionar, quem resta? Quem pode assumir o controle da empresa, alegando agir no interesse da família? Helena sentiu que tudo começava a se encaixar. Jorge. Não, ele está na prisão. Mas tem cúmplices, pessoas que o ajudaram em toda a operação desde o início. Pessoas que agora estão tentando usar o caos para assumir o controle. O advogado levantou os olhos dos documentos. Sr. Moraes, isso é apenas uma hipótese. Não, disse Victor decisivamente. Isso não é mais uma hipótese. Hoje de manhã, meus detetives encontraram ligações entre a empresa que está financiando esta campanha contra a Helena e um dos meus ex-diretores, Rodolfo Cavalcante. Helena se lembrava desse nome. Victor o havia mencionado como um homem que deixou a empresa um ano antes
após um conflito sobre a estratégia de desenvolvimento. Rodolfo sempre achou que eu deveria vender a empresa para um consórcio estrangeiro, continuou Victor. Quando eu não concordei, ele saiu, mas aparentemente ele não desistiu de seus planos. O que podemos fazer? Victor olhou-a diretamente nos olhos. Confia em mim? Claro. Então deixe que a condenem. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Victor, é a única maneira de pegá-los. Quando eles pensarem que venceram, cometerão um erro. E eu estarei esperando. Sua voz era calma, mas em seus olhos queimava uma determinação de aço. Prometo que você não passará um dia a mais na prisão do que o necessário. E se você estiver errado, se não encontrar as provas? Victor tocou seu rosto delicadamente. Não estou errado e não vou te deixar. Nunca. Uma hora depois, Helena compareceu ao tribunal e ouviu a sentença. 3 anos de prisão por cumplicidade no envenenamento de menores. Enquanto a levavam algemada, a última coisa que ela viu foi Victor parado na parte de trás da sala. Em seu rosto não havia desespero. Havia a determinação de um homem que acabara de iniciar a batalha mais importante de sua vida. O segundo ato havia chegado ao fim. Agora começava a verdadeira guerra. A prisão era como outro mundo, um mundo onde o tempo passava de maneira diferente, e a esperança era uma mercadoria tão rara quanto uma palavra de carinho. Helena passou as primeiras semanas em choque, tentando se acostumar com a ideia de que talvez aquilo não fosse apenas parte do plano de Victor, mas sua nova realidade. Suas colegas de cela a tratavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Aquela que envenenou as filhas do milionário, sussurravam quando ela passava pelos corredores. Helena não tentava se defender. Não havia sentido. A única luz naquela escuridão eram as cartas. Victor escrevia para ela todos os dias. Bilhetes curtos que passavam pela censura da prisão, mas carregavam consigo calor e esperança. Contava sobre as meninas que lentamente voltavam à saúde, sobre suas ações nos negócios, sobre o cotidiano da casa que esperava seu retorno. Manuela ontem leu um livro inteiro. Pela primeira vez, em meses, Isabela tentou cozinhar o jantar e quase incendiou a cozinha. Dona Lúcia gritou, mas depois riu. A casa está viva, mas todos esperamos que você volte e dê sentido a ela. Após 1 mês na prisão, Helena recebeu uma visita inesperada. Não era Victor nem o advogado. Era uma mulher que ela nunca vira antes. Elegante, por volta dos 50 anos, com olhos inteligentes e um sorriso calmo. Sou Maria Matos, esposa do professor que analisou as amostras de arsênico, apresentou-se ela. Mas venho aqui como jornalista investigativa. Helena sentou-se à frente dela na fria sala de visitas. Por quê? Porque acredito na sua inocência e porque tenho provas que podem comprová-la. Maria abriu uma pasta cheia de documentos. Nos últimos meses, conduzi minha própria investigação sobre a empresa que está por trás da campanha contra a senhora. O que ela ouviu superava as piores suposições de Helena. Rodolfo Cavalcante não agia sozinho. Ele fazia parte de um consórcio internacional que sistematicamente assumia empresas brasileiras, utilizando corrupção, manipulação midiática e fabricação de provas contra seus proprietários. O Sr. Moraes era um de seus principais alvos, explicou Maria. Mas quando não conseguiram convencê-lo a vender, decidiram destruí-lo. Jorge Moraes foi apenas um peão. Foram eles que lhe forneceram o arsênico, foram eles que o instruíram a manipular Dona Lúcia. Mas como o Sr. Cavalcante, ele teve acesso à empresa por anos. Conhecia todos os pontos fracos da família Moraes. Sabia dos problemas no relacionamento entre os irmãos, do passado do marido de Dona Lúcia, de tudo o que poderia ser usado. Helena sentiu uma mistura de alívio e terror. Victor sabe disso? Sabe.
e está se preparando para contra-atacar. Mas ele precisa de tempo. As pessoas com quem ele está lidando são muito poderosas. Erro pode significar não apenas o seu destino, mas a segurança das filhas dele. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela sabia que em algum lugar, em sua casa, Victor travava a batalha mais importante de sua vida e que ela só podia ajudá-lo de uma maneira, resistindo. Os meses seguintes foram para ela um tempo de estranha transformação. A prisão, que inicialmente parecia o fim do mundo, tornou-se um lugar de foco, de reflexão sobre quem ela era e quem queria se tornar. Ela ajudava outras presidiárias, ensinava o alfabeto àquelas que não sabiam escrever, ouvia suas histórias e descobriu que a maioria delas eram mulheres que cometeram erros em situações desesperadoras. Uma delas era Ágata, uma jovem mãe que roubou para alimentar os filhos. Outra, Bárbara, matou o marido alcoólatra que a maltratava e aos filhos. Suas histórias lembravam Helena de quão tênue é a linha entre a vida normal e a tragédia. "Por que a senhora está aqui?" perguntou Ágata certa noite. "De verdade. Não o que os jornais dizem." Helena pensou por um momento. "Estou aqui porque amei alguém demais para deixá-lo sofrer sozinho." "Isso parece loucura." "Talvez sim," Helena sorriu. "Mas às vezes a loucura é a única resposta sensata para um mundo louco." Após 3 meses, ela recebeu outra visita de Maria Matos. Desta vez, a jornalista estava animada. "Pegamos eles," disse ela sem rodeios. "Victor encontrou documentos que comprometem Rodolfo e seus cúmplices sem sombra de dúvida. Gravações, e-mails, transferências de dinheiro. Tudo." Helena sentiu o coração começar a bater mais rápido. "O que isso significa?" "Isso significa que em alguns dias a senhora estará livre, mas também significa que pelo resto da vida a senhora viverá com a consciência de que fez parte de algo muito maior do que um romance ou o resgate de crianças. A senhora fez parte de uma luta por justiça." Naquela noite, pela primeira vez em meses, Helena se permitiu sonhar em voltar para casa. Sonhar com Victor, com as meninas, com o jardim cheio de flores de primavera. Sonhar com um futuro que novamente parecia possível. Mas ela ainda não sabia que o teste mais difícil ainda a esperava. A notícia da iminente libertação de Helena chegou a ela de uma forma que ela não esperava. Não veio o advogado nem Maria Matos. Foram Isabela e Manuela que receberam permissão para visitá-la pela primeira vez desde sua prisão. Quando as viu na sala de visitas, Helena não conseguiu conter as lágrimas. As meninas já não eram as sombras pálidas dos tempos da doença, mas jovens mulheres lindas e fortes. Seus olhos brilhavam com saúde e seus sorrisos eram cheios de vida. "Dona Helena," Isabela correu até ela, ignorando o protocolo da prisão. "Sentimos tanto a sua falta." "Nós todos," acrescentou Manuela, abraçando-a do outro lado. A casa não era a mesma sem a senhora. Nos primeiros minutos, elas apenas se abraçaram e choraram, de alívio, de saudade, de um amor que suportou todas as provações. "Como vocês se sentem?" perguntou Helena finalmente, observando seus rostos de perto. "Bem, muito bem mesmo," respondeu Isabela. "Mas o pai, ele está sofrendo muito. Todos os dias ele luta para libertar a senhora, mas dá para ver que isso o está destruindo." "Ele parou de rir," acrescentou Manuela em voz baixa. "Ele trabalha dia e noite, mas quando pensa que ninguém está olhando, ele parece tão vazio." Helena sentiu um aperto no coração. "Contem-me sobre ele." Tudo. As meninas contaram sobre o pai, que de um empresário frio havia se transformado em alguém completamente diferente. Sobre o homem que todas as noites sentava no escritório e escrevia cartas para ela. Às vezes as rasgava e começava de novo, para encontrar palavras que passassem pela censura da prisão, mas transmitissem tudo o que ele sentia.
A senhora tem uma foto na mesa dele, sussurrou Isabela. Aquela que tiramos naquele dia no jardim, quando todos nós tomamos café da manhã juntos. Ele a olha todas as manhãs. E à noite, ele anda pela casa e verifica se tudo está pronto para o seu retorno, continuou Manuela. O seu quarto está exatamente como a senhora o deixou. Até os livros estão no mesmo lugar. Após 1 hora de conversa, as meninas tiveram que ir. Mas antes de partirem, Isabela entregou a Helena uma pequena carta. É do pai. Ele não conseguiu ler, então nos ditou. Helena abriu o cartão apenas quando ficou sozinha. A caligrafia era desajeitada. As meninas haviam transcrito as palavras de Victor, mas cada letra carregava tanta emoção que ela precisou interromper a leitura várias vezes. Minha querida Helena, cada dia sem você é como um ano. Sei que o que te pedi foi injusto. Sei que você fez o maior sacrifício nesta luta. Mas quero que saiba que o que existe entre nós não nasceu de gratidão ou de um senso de dever. Eu me apaixonei por você por quem você é, por sua força, sua bondade, pela maneira como você dá esperança aos outros. Quando estiver livre, não vou te pressionar. Entendo se você não puder me perdoar, mas se você encontrar um pouco de espaço em seu coração para nós, eu espero. Vou esperar o tempo que for preciso. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Pela primeira vez em meses, ela se permitiu pensar não apenas na libertação, mas no que viria depois. Será que ela realmente poderia voltar àquela vida? Depois de tudo o que passaram, a normalidade seria possível? A resposta veio na manhã seguinte, quando um guarda entrou em sua cela com a notícia de que ela deveria estar pronta para deixar a prisão em 2 horas. Seu caso foi arquivado, disse ele secamente. Novas provas comprovaram sua inocência. Helena sentiu como se estivesse sonhando. Nos últimos meses, a libertação parecia abstrata, algo que poderia acontecer em um futuro incerto. Agora, de repente, tornava-se real. Enquanto ela arrumava seus pertences modestos, Ágata se aproximou dela com um pequeno pedaço de papel. Meu endereço, disse ela. Quando a senhora precisar de um lembrete de que é possível recomeçar, por favor, escreva. Helena a abraçou fortemente. Você terá notícias das minhas crianças, prometo. Às 11 da manhã, ela estava diante do portão da prisão com uma única mala e o coração batendo descontroladamente. Do outro lado da rua, estava um Mercedes preto familiar. Mas não foi o chofer que desceu dele, era Victor. Por um longo momento, eles se olharam através da rua. Ele estava mais magro, com mais cabelos grisalhos, e em seus olhos havia marcas de meses de luta e apreensão. Mas quando ele a olhou, seu rosto se iluminou com um sorriso que o fazia parecer um homem que acabara de encontrar o sentido da vida. Helena começou a caminhar em sua direção, a princípio hesitante, depois mais rápido. E quando finalmente se encontraram em um abraço, ambos sabiam que a parte mais difícil já havia passado. Você me leva para casa? Perguntou ela, olhando em seus olhos. Eu te levo para casa, respondeu ele, beijando sua testa. Mas ao entrarem no carro, nenhum dos dois sabia que sua maior provação estava apenas começando. O retorno para casa foi mágico e doloroso ao mesmo tempo. Tudo parecia exatamente como Helena se lembrava. O mesmo jardim, as mesmas janelas, a mesma fachada elegante. Mas ela mesma sentia-se uma pessoa diferente. Os meses na prisão a haviam transformado de uma forma que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Isabela e Manuela esperavam na porta. Seus rostos irradiavam felicidade. Dona Lúcia estava ao fundo, chorando baixinho de alívio. Mas havia uma certa rigidez nesse retorno, como se todos tivessem medo de que uma alegria muito espontânea pudesse quebrar o frágil equilíbrio da nova realidade. Realmente acabou.
Perguntou Helena, quando as primeiras emoções do reencontro passaram, e todos estavam sentados na sala de estar, sem saber muito bem como agir naturalmente. Rodolfo Cavalcante e seus cúmplices foram presos, respondeu Vítor. Jorge concordou em cooperar com a promotoria em troca de uma redução de pena. As provas são avassaladoras. E a mídia? Estão pedindo desculpas. Alguns publicam retratações, outros simplesmente calam e esperam que as pessoas esqueçam. Havia amargura na voz de Victor, mas a verdade veio à tona. Isabela e Manuela contaram-lhe tudo o que havia acontecido durante sua ausência. Como o pai não saía do escritório por semanas, como Maria Matos se tornou quase um membro da família, conduzindo a investigação, como toda a casa vivia na esperança de seu retorno. Mas, por baixo da superfície dessa alegria, Helena sentia uma tensão. Algo havia mudado. Algo importante. Na primeira noite, ela dormiu em seu antigo quarto no último andar. O quarto estava exatamente como ela o deixara, mas ela se sentia uma estranha nele. Deitou-se na escuridão, ouvindo os sons da casa, e percebeu que, durante aqueles meses de separação, todos haviam mudado. As meninas estavam mais adultas, mais independentes. Victor estava mais aberto emocionalmente, mas ao mesmo tempo parecia constantemente atormentado por algo. E ela mesma, ela ainda não sabia quem havia se tornado. Os dias seguintes foram dedicados a tentar reconstruir a normalidade. Helena voltou às suas obrigações de cuidadora, mas as meninas já não precisavam dela como antes. Eram saudáveis, fortes, independentes. Seu papel precisava mudar. Foi Dona Lúcia quem propôs uma solução certa à tarde, enquanto estavam sentadas juntas na cozinha, tomando chá. A senhora sabe que elas não precisam mais da senhora como cuidadora, disse a mulher mais velha delicadamente. Eu sei, admitiu Helena, mas elas precisam da senhora como... O quê? Amiga? Segunda mãe? Dona Lúcia a olhou atentamente. E o senhor Victor precisa da senhora como... Essa era a pergunta que Helena mais temia. Não sei como ele precisa de mim. Talvez a senhora devesse perguntar a ele. A conversa com Victor aconteceu naquela mesma noite. Eles se encontraram no jardim, sob o mesmo carvalho onde ele falara de suas dúvidas antes de sua prisão. Sinto que você está longe, disse ele sem rodeios. Fisicamente você está aqui, mas onde está o resto de você? Helena pensou na resposta por um longo momento. Na prisão, aprendi a ficar sozinha. Realmente sozinha. Pela primeira vez em anos, não precisei salvar ninguém, não precisei cuidar de ninguém. Foi estranhamente libertador. Victor assentiu, como se esperasse isso. E agora você não sabe se quer voltar a uma vida dedicada aos outros. Não sei se consigo viver de outra forma, mas também não sei se o que havia entre nós era amor ou codependência nascida de uma crise. Essas foram as palavras que viraram suas vidas de cabeça para baixo. Vítor a olhou em silêncio, como se estivesse tentando processar o que ouvira. Você precisa de tempo, afirmou ele finalmente. Preciso de espaço para descobrir quem sou quando ninguém precisa de mim. Na manhã seguinte, Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida. Arrumou suas coisas e anunciou que sairia por um tempo. Para onde? Perguntou Isabela, e em seus olhos havia medo. Para a casa da minha irmã no interior, perto de um lago. Tenho uma pequena casa lá. Preciso pensar. Por quanto tempo? Foi Manuela quem perguntou. Não sei. Victor a ajudou a levar as malas para o carro. Eles se moviam um ao redor do outro com cautela, como pessoas que não têm certeza se continuam amigos ou se tornam estranhos. É o fim? Perguntou ele, quando ela fechou o porta-malas. Helena olhou para a casa, para as janelas de onde as meninas olhavam,
para o jardim onde passaram os momentos mais bonitos e mais difíceis de suas vidas. Não é o fim, disse ela baixinho. É uma pausa. Preciso descobrir se consigo amá-los não porque precisam de mim, mas porque é amor verdadeiro. E se não for? Helena tocou seu rosto delicadamente. Então, pelo menos, saberemos a verdade. Enquanto ela se afastava, olhando pelo retrovisor para a silhueta encolhida da casa e do homem que ela amava, uma lágrima escorreu por sua bochecha. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de esperança, de que às vezes é preciso se separar para verificar se um relacionamento é forte o suficiente para suportar tudo. 5 meses no interior transformaram Helena de uma forma que ela não esperava. A pequena casa à beira do lago, cercada por um bosque de pinheiros, tornou-se um lugar onde, pela primeira vez em anos, ela podia simplesmente ser. Não mãe, não cuidadora, não salvadora, apenas ela mesma. Cada dia começava com uma caminhada à beira do lago, observando a luz da manhã dançar na água. Ela lia livros que havia deixado de lado por anos, pintava aquarelas, um hobby que havia abandonado após a morte do marido. Lentamente, ela descobria fragmentos de si mesma que haviam sido enterrados sob camadas de responsabilidade e sacrifício. Victor escrevia para ela regularmente, mas eram cartas diferentes das da prisão. Ele não implorava para ela voltar, não expressava desespero, contava sobre o cotidiano, sobre o sucesso das meninas na escola, sobre novos projetos na empresa, sobre como Dona Lúcia havia aprendido a usar o computador. Suas palavras carregavam a paciência de um homem que havia entendido que o amor verdadeiro também significa a capacidade de esperar. Numa das noites de novembro, quando as primeiras neves cobriram as margens do lago, Helena estava sentada perto da lareira e percebeu algo importante. Ela sentia falta, não de desespero ou hábito, mas de uma necessidade pura e profunda de compartilhar a vida com as pessoas que amava. Não era codependência, era uma decisão consciente de um coração que escolheu onde queria estar. Na manhã seguinte, ela ligou para Victor. "Como você está?" perguntou ele, e em sua voz havia uma esperança cautelosa. "Bem, muito bem mesmo", respondeu ela. "E vocês?" "Estamos vivendo. As meninas estão terminando o semestre. Isabela foi aceita em um curso pré-médico. Manuela sonha em estudar psicologia. Elas querem ajudar outras crianças que passaram por traumas." Helena sorriu, ouvindo o orgulho em sua voz. "Isso é maravilhoso." "Helena," ele hesitou, "essa ligação significa que sinto falta de todos vocês e que gostaria de passar as festas de fim de ano juntos, se ainda me quiserem." O silêncio do outro lado durou tanto que Helena começou a se preocupar. Então, ela ouviu a voz dele, cheia de emoção. Queremos muito." A véspera de Natal foi diferente de todas as anteriores. A casa foi decorada com um carinho que denunciava o quanto todos se preparavam para o seu retorno. A árvore de Natal estava no mesmo lugar de sempre, mas sob ela havia presentes que falavam de amor expresso em pequenos gestos, um livro de poesia que ela havia mencionado uma vez, um cachecol em sua cor favorita, uma foto de todos eles daquele dia, no jardim, emoldurada em prata. Isabela e Manuela pareciam mulheres adultas, confiantes, radiantes, cheias de planos para o futuro. Elas falavam sobre os estudos, sobre namorados, sobre sonhos, como se aqueles meses terríveis de doença fossem apenas uma lembrança distante. "Sabe o que foi o pior naquele tempo em que você não estava?" perguntou Manuela durante o jantar. "O quê?" "O fato de não termos com quem conversar sobre o pai." Isabela riu. "Não podíamos dizer a ele que ele andava como um zumbi e que precisava de alguém para obrigá-lo a comer." "Eu não andava como um zumbi", protestou Victor. "Pai, por um mês você só comeu sanduíches."
afirmou Manuela categoricamente. Após o jantar, quando as meninas foram para seus quartos e Dona Lúcia foi dormir, Helena e Victor ficaram sozinhos na sala de estar. Entre eles, pairava a verdade ainda não articulada sobre o que viria a seguir. Aprendi a viver sem você, disse Victor finalmente, olhando para as chamas na lareira. Foi o pior e o melhor que me podia ter acontecido. Por que o melhor? Porque entendi que o que sinto por você não é necessidade ou gratidão. É amor. Amor verdadeiro, consciente, duradouro. Helena se aproximou dele e sentou-se ao seu lado no sofá. Eu também aprendi isso. E aprendi mais uma coisa. Que posso ser feliz sozinha, mas escolho ser feliz com vocês. Victor pegou sua mão na sua. Isso significa que você vai ficar. Isso significa que quero construir um futuro com vocês. Não como cuidadora ou salvadora, mas como uma mulher que escolheu esta família como a sua. Enquanto se beijavam, as primeiras estrelas podiam ser vistas pela janela da sala de estar. Ao longe, ouvia-se a risada das meninas, que aparentemente estavam espiando do alto da escada. Você acha que elas se arrependem de não ter uma mãe? Perguntou Helena baixinho. Elas têm uma mãe, respondeu Victor, abraçando-a mais forte. Talvez não a que as deu à luz, mas a que as escolheu. E a que elas escolheram. 6 meses depois, em um jardim cheio de flores da primavera, aconteceu o casamento. Foi modesto, apenas a família mais próxima, alguns amigos, Maria Matos como testemunha e até Ágata, que conseguiu uma licença para aquele dia. Isabela e Manuela foram as madrinhas.